Hoje eu quero falar para vocês sobre uma das medicações mais prescritas e mais utilizadas hoje na psiquiatria e em outras áreas da medicina. É o Zolpidem. A qual classe pertence o Zolpidem? A gente chama a classe de fármacos indutores do sono ou hipnóticos não benzodiazepínicos. Como o próprio nome sugere, aqui o remédio ele vai agir como? Induzindo o sono para insônia. E a gente pode utilizar o Zolpidem em duas circunstâncias, na insônia inicial ou na insônia de manutenção. A insônia inicial é aquela em que a pessoa demora para pegar no sono, demora mais de 20, 30 minutos para pegar no sono. E a insônia de manutenção é aquela em que o indivíduo consegue dormir, mas fica acordando picado durante a noite. A gente tem algumas apresentações do Zolpidem. Quais apresentações são essas? A gente tem a apresentação sublingual, em que a pessoa coloca o Zolpidem debaixo da língua e aí é absorvido e o efeito é mais rápido. A gente tem o Zolpidem de liberação imediata, que é via oral, engolido normalmente, em que vai fazer um pico no sangue e depois vai cair. E tem o Zolpidem, que é de liberação prolongada, em que a pessoa ingere o comprimido e aí vai liberando no decorrer da noite. O sublingual ele tem a apresentação de 5 mg aqui no Brasil. O Zolpidem normal de 10 mg e o Zolpidem de liberação prolongada a gente tem de 6,25 ou de 12,5 mg. Qual que é o tempo de ação do Zolpidem? A gente sabe que depois que uma pessoa ingere o Zolpidem, ele atinge um pico plasmático, ou seja, a concentração máxima do sangue, de meia hora até mais ou menos 2 horas e meia. E aí com 2 horas e meia, a gente fala que é a meia-vida, esse fármaco começa a cair. Então pode acontecer de algumas pessoas tomarem o Zolpidem, principalmente aqueles que eu falei que é de liberação mais rápida, e aí acordar picado no meio da noite. E aí nesses casos a gente tem que trocar para uma de liberação mais prolongada. E como é que o paciente tem que tomar o Zolpidem? A ideia é que ele tome o Zolpidem imediatamente antes de dormir. E é interessante observar que se ele estiver com o estômago cheio, pode ser que o remédio demore para fazer um efeito. Efeitos colaterais. A gente sabe que efeitos colaterais do Zolpidem são significativos. Um deles é o que a gente fala de amnésia anterógrada, ou seja, algumas pessoas tomam o Zolpidem e vão ficar conversando no celular ou vão esperar dar o sono. E aí o que pode acontecer? Pode conversar no celular e depois no outro dia, nossa, o que eu escrevi? Nem vi. Eu já vi pacientes falando que fizeram compras na internet e não perceberam aquilo. Outros que começam a falar à noite, não lembram nada do que foi falado. O Zolpidem também em algumas pessoas pode provocar o que a gente chama de alucinação, que é ver coisas quando está naquela transição de vigília, ou seja, acordado, para pegar no sono. Pode causar um gosto ruim na boca também, que é um efeito colateral que pode acontecer, e algumas pessoas sentem um cansaço no outro dia também. É interessante a gente pensar que o Zolpidem ele deve ser tomado por um período limitado de tempo. Não é recomendado que o paciente tome a medicação por período de meses, anos. A segurança, principalmente com o Zolpidem de liberação imediata, ela ainda não é plena, aquela segurança que a gente dá para o paciente e despreocupa, porque alguns estudos já mostram que o Zolpidem, principalmente o de liberação imediata, ele pode sim gerar uma dependência. Já vi alguns pacientes que tomam muitas vezes 6, 7 comprimidos de Zolpidem à noite, nesse intuito de induzir o sono, e aí já teve um desenvolvimento de uma tolerância. Existem várias medicações que nós utilizamos para insônia, então não é uma recomendação que se tome o Zolpidem, longe disso, até porque é uma medicação que é receituário controlado. Então, se você tem um problema com insônia ou algum conhecido seu tem problema com insônia, procure seu psiquiatra, tire suas dúvidas com ele. Se você acha que esse vídeo foi útil de alguma forma, ou se alguém que você conhece possa se beneficiar com esse vídeo, compartilhe. Um grande abraço e até um próximo vídeo.